Assista agora Jornal. Fez novos exames e foi constatado que ela havia contraído infecção hospitalar. Ela passou por mais 3 cirurgias, teve que contratar uma enfermeira para cuidar dela e foi obrigada a pedir demissão do emprego. Agora, a dona Vitorina vai entrar na justiça contra o hospital. Eu acho que não existe dinheiro que pague todo o sofrimento que eu e a minha família tivemos, mas eu acho que eu tenho direito a uma indenização por todo o mal que me causaram nesse hospital. Para o advogado Gilberto Bauman, o Código do Consumidor é um santo remédio para os pacientes e também para os profissionais da saúde. Através do Código do Consumidor, essa relação ficou clara, ou seja, quais os direitos do paciente, quais os direitos dos profissionais de saúde, quais as obrigações dos pacientes, quais as obrigações dos profissionais de saúde. Isso tanto na área privada como na área pública. Com base no Código, o advogado idealizou contratos de prestação de serviços de saúde. Alberto João Zorteia foi o primeiro dentista em Londrina a adotar este tipo de contrato. O contrato traz todas as informações sobre o tratamento, quanto vai custar e os cuidados que devem ser tomados. No caso do paciente ter uma dor de dente inesperada, por exemplo, e não encontrar o dentista, ele tem aqui o nome e telefone de um substituto que vai poder atendê-lo. Com esse contrato, o paciente, antes de abrir a boca para se tratar, vai ter que abrir a boca para dizer que concorda com tudo que está escrito aqui. Eu tenho condição de oferecer aos meus pacientes um trabalho, sendo que eles estão cientes dos seus direitos, daquilo que eles vão receber. É muito mais segurança e a gente tem uma arma para lutar contra a favor dos nossos direitos. A seguir no São Paulo já, novos casos de leptospirose na capital. E você vai ver também 25 assaltantes metralham um carro forte no Rio de Janeiro e fogem com as sacolas de dinheiro. Se o que ontem era maior onda, hoje virou ressaca, vá de Sonrisal. Sonrisal, o som do bem-estar. Você sabe por que a cada dia mais e mais pessoas procuram amigos? Call me, don't be afraid, you can call me. Tell me and I'll be around. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. É só ligar 231. Now don't forget me, cause if you let me, I will always stand by you. You gotta trust me, that's how it must be. If you call, I'll be right with you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just Ligue já. Ligue a 1000 231. Bônus é mais do que você imagina. Só a Nestlé para juntar puro leite integral com as proteínas da soja e deixar tudo gostoso. Gostoso. Bônus, o melhor leite com o melhor da soja. Gostou da minha casa? Puxa, Lucas, parece um palácio. Carolina vai para a mansão. E agora tem que enfrentar a reação de Dona Paula. Estou preocupada. Como será que ela vai agir com a minha filha? Sonho meu. Hoje, 6h15 da tarde. Mais 7 casos de leptospirose foram registrados na Grande São Paulo, 4 na capital. O total de casos da doença desde o início do ano já é de 52, 35 só na capital. O governo do Ceará quer acabar com a cólera em Fortaleza em 90 dias. Hoje de manhã foi anunciado um plano de Exposição Vale dos Dinossauros. Com recursos próprios, eles construíram 10 animais com movimentos eletromecânicos. Um deles, o Tiranossauro Rex, tem 8 metros de altura. Quem vai receber os visitantes aqui no Vale dos Dinossauros é este brontossauro. Ele vai ficar no meio da vegetação, só esperando alguém para brincar ou dar comida para ele. Segundo os artistas, um trabalho inédito no Brasil. Foi um desafio. Até a gente não esperava o que ia acontecer, né? Começamos e está aqui agora, à disposição.
Para fazer as réplicas, eles utilizaram estruturas de ferro, gesso, papel, borracha, resina e fibra de vidro. Nos cenários, as pedras são de papelão e os troncos de fibra, mas as luzes fazem com que tudo pareça natural. Os gritos e urros, gravados em estúdio, garantem o clima. A exposição Vale dos Dinossauros começa amanhã no Parque Engenho Central, em Piracicaba. O horário é das 2 da tarde às 10 horas da noite. Imagine um doce que se adapta bem a qualquer região do país. É fácil de preparar e nem precisa ir ao fogo. Estamos falando de um jeito diferente de fazer bombom. A receita vem do Recife. O bombom artesanal pode ser um ótimo presente de aniversário ou de Páscoa. Você também pode usá-lo como lembrança da festa de 15 anos. Para preparar o chocolate, separe 200 gramas de leite em pó instantâneo, 200 gramas de achocolatado em pó, 1 xícara de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de leite condensado. Reserve também um copo com água. Comece misturando o leite, o achocolatado e o açúcar. Com 1 colher, deixe o pó bem uniforme. Adicione o leite condensado e mexa ainda um pouco mais. Agora preste muita atenção. O grande segredo desta receita está na água. Você já separou um copo de água para usar no chocolate, mas não vai precisar de todo esse volume de água, não. A dona Regina vai explicar pra gente qual a importância dela aqui nesse caso. A importância da água é para unir a massa. Se colocar de mais, de menos, não fica no ponto? Não. Se você colocar demais, ela vai ficar mole e não vai dar para você fazer chocolate. As bolinhas, As bolinhas, porque são feitas na mão, não vai para fogo nem refrigerador, então tem que ela ficar no ponto. Vá derramando a água aos pouquinhos e misturando com a colher. Cuidado para não exagerar. Com as mãos, verifique se a água já foi suficiente para a massa ficar unida. Existe algum teste definitivo para a gente saber se a massa está boa? Quando eu estou fazendo, eu sempre paro, faço assim. Aqui eu tiro um pedaço. Enrola a bolinha. Enrola a bolinha. Essa massa já está pronta. Pronto o chocolate, nada de levá-lo ao fogo ou à geladeira. É hora de enrolar as bolinhas. O chocolate artesanal puro já é uma delícia, mas recheado ele fica ainda mais gostoso. Escolha o recheio de que mais gostar. Aqui vamos usar castanha de caju torrada e picada, castanha de caju inteira, crocante e passa sem caroço. Fure cada bolinha com o dedo, bote o recheio e feche. Esta receita rende 30 bombons. Antes da embalagem, sigam a dica de Dona Regina. Passe o bombom no açúcar cristal para ele não aderir ao papel. Prefira papel alumínio, que não absorve gordura. Por cima dele, celofane para enfeitar. Estes bombons resistem até 1 semana fora da geladeira. Mas certamente você não vai precisar se preocupar com esse prazo. O chocolate artesanal é gostoso demais para durar tanto tempo. Dos 5 reinos nos quais se dividem os seres vivos, um é formado exclusivamente pelas plantas. Todos nós conhecemos uma grande variedade de plantas. Sabemos que elas precisam de água e luz para viver. Mas o que se passa realmente no interior de uma planta? Como é que a vida se processa nesse ser? É isso que nós vamos procurar descobrir no programa de hoje. Para começar a entender as plantas, nós precisamos conhecer a sua unidade básica de vida, a célula vegetal. Existem várias características que diferenciam essas células das células do nosso corpo. O citoplasma da célula vegetal é revestido por uma membrana formada de proteínas e gorduras. Além disso, existe uma parede celular envolvendo toda a célula. Essa parede é constituída por um açúcar complexo chamado celulose. A parede celular funciona como uma defesa das células vegetais contra os ataques de micróbios.
já que as plantas não possuem mecanismos especiais de defesa em seu corpo. Na parte central da célula, existe uma espécie de bolsa que contém água e sais minerais. Essa bolsa se chama vacúolo. No vacúolo, existe a quantidade de água necessária para que o metabolismo da célula possa se realizar. As folhas das plantas são firmes e rijas, exatamente pela pressão que os vacúolos cheios de água exercem contra a parede celular. Quando a planta fica sem água, essa pressão dos vacúolos diminui e as folhas perdem a rigidez, murchando. As plantas estão perdendo água continuamente por causa do calor do sol que provoca a evaporação de água contida nos vacúolos. Mas essa água geralmente é reposta, sendo absorvida pela planta do solo. Existe sempre uma corrente de água contínua das raízes até a ponta das folhas. E essa água mantém a planta rígida. Na célula vegetal, existem também estes pequenos organelos chamados cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, há uma substância chamada clorofila. É essa substância que torna as plantas verdes. As moléculas de clorofila têm a capacidade de guardar a energia do sol, que será utilizada pelas células vegetais num processo fundamental para a vida das plantas. As plantas produzem dentro de suas células moléculas de glicose. Elas conseguem essa glicose utilizando água e gás carbônico que retiram do ambiente. Mas essa produção de glicose requer energia que as plantas conseguem na luz do sol. Uma das formas de energia que o sol emite é a luz. As células das plantas têm a capacidade de transformar essa energia do sol em energia celular. As moléculas de clorofila, que armazenam a luz do sol, fornecem essa energia para as células vegetais que a utilizam para transformar moléculas de gás carbônico e água em moléculas de glicose. Além de glicose, também é produzido oxigênio, que as plantas lançam para o ambiente. Esse processo todo se chama fotossíntese. Todas as moléculas de glicose que existem no nosso planeta foram, de uma forma ou de outra, produzidas pelas plantas, os únicos seres capazes de produzir glicose. O oxigênio, resultante também da fotossíntese, é lançado no ambiente, fazendo com que o ar se renove sempre. Os animais produzem gás carbônico em sua respiração o tempo todo. As plantas captam esse gás carbônico do ar, formam glicose e devolvem oxigênio para o ambiente. As plantas não vivem sem sol, justamente porque não conseguem produzir moléculas de glicose por outro meio que não seja a fotossíntese. A glicose não é uma substância essencial apenas para as plantas. Sem ela, nenhum animal poderia viver. Tanto as células vegetais como as animais precisam de glicose. Se as plantas produzem sua própria glicose através da fotossíntese, outros animais obtêm glicose através dos alimentos que comem. Mesmo animais que não se alimentam de plantas, mas apenas da carne de outros animais, obtêm sua glicose dessa forma, através da glicose contida nas células dos animais que comem. As células animais, além de não criar glicose, são capazes de produzir apenas 8 tipos de proteínas simples entre os 20 tipos que necessitam. As restantes, os animais têm que adquirir através da alimentação, comendo plantas ou animais que comem plantas. Ou seja, os animais dependem inteiramente dos vegetais para viver. A
Além de realizar a fotossíntese, transformando água e gás carbônico em glicose, as plantas também respiram, retirando o oxigênio do ar e lançando gás carbônico para o ambiente. Essa respiração vegetal é semelhante à respiração animal. Respirando, a planta usa a glicose e o oxigênio para produzir energia e elimina água e gás carbônico para o ambiente. Outra atividade realizada pelas plantas e pelos animais de forma semelhante é o crescimento e desenvolvimento do corpo. Como acontece com o ser humano, o crescimento das plantas se dá através de mitoses sucessivas. Seus órgãos, por sua vez, se formam através de diferenciações celulares. Por órgãos das plantas, entendemos as raízes, o caule, as flores e os frutos. Plantas que possuem esses órgãos têm células com a capacidade de se dividir para formá-los. Outras células se dividem apenas para realizar o crescimento da planta. Plantas mais simples, como as algas, não têm órgãos diferenciados. Seu corpo é uniforme. Todas as células que se formam por mitose promovem o crescimento do corpo sem diferenciação. Como todos os seres vivos, da mesma maneira que nascem e crescem, as plantas também morrem. Mas geralmente as plantas costumam viver muito mais do que os outros seres. Esta é a árvore viva, considerada como sendo a mais antiga do nosso planeta. É um pinheiro existente na Califórnia, Estados Unidos. Sua idade foi calculada em 4.600 anos. Outras árvores muito antigas são as sequoias, que podem atingir até 3.000 anos de existência. Uma das razões da longa vida de algumas plantas é a existência de células especiais que ficam nas pontas dos ramos e das raízes e que têm a capacidade de se diferenciar, dando origem a novos órgãos. Dessa forma, a planta pode reconstituir partes do seu corpo que tenham sido cortadas. Já com os animais, isso não acontece. Não há substituição de tecidos lesados, como os do coração, dos músculos e do cérebro. A perda de um órgão para os animais pode ser fatal. Mas mesmo essa capacidade de regeneração não impede as plantas de morrer. As plantas morrem por diversos motivos. Podem ser atacadas por insetos, doenças causadas por fungos, vírus e mesmo por outras plantas parasitas. Podem ocorrer também mitoses não controladas na planta, semelhantes às que acontecem quando se forma um câncer e que podem matar o vegetal. Algumas plantas, como o milho, o feijão, o arroz e a batata, morrem por exaustão. Essas plantas deslocam para seus frutos e sementes todas as substâncias nutritivas que possuem. Depois que os frutos e as sementes são produzidos, a planta morre. A glicose que as plantas produziram na fotossíntese entra no nosso corpo pela alimentação. Nos alimentamos de frutas, de certos tipos de plantas e também de animais que se alimentam de plantas. A glicose que esses animais receberam das plantas continua em seu corpo e passa para o nosso quando comemos a sua carne. Assim, as plantas participam do ciclo vital, produzindo glicose e proteínas, sem as quais a vida não existiria. No próximo programa, nós vamos ver como é possível a existência de plantas tão diferentes na natureza. Faremos isso através do estudo do clima e da composição do solo.
braço perde seus superpoderes. Aquela pedra verde é perigosa. Perigosa como? Deixa as pessoas doentes, é tudo que eu sei. E tem que enfrentar seus inimigos no braço. As Aventuras do Superman. Episódio inédito. Hoje, depois de Fera Ferida. Durante os primeiros 4 séculos da história do Brasil, quase todo o trabalho produtivo foi realizado por um grande número de escravos. A maior parte deles, homens, mulheres e crianças, foi trazida pelos europeus da África para o Brasil. Quando os primeiros europeus chegaram na África no século XV, encontraram inúmeros povos que pertenciam a diferentes grupos étnicos e que possuíam culturas muito diferentes entre si. Quase toda a população africana vivia em tribos espalhadas por todo o continente. As rivalidades e as guerras entre as diversas tribos africanas permitiram que os europeus os dominassem facilmente. Desde o início, a conquista e a exploração da costa africana geraram altos lucros para os portugueses. Além de extraírem riquezas como ouro e marfim, também capturavam e aprisionavam os africanos para vendê-los como escravos. Os negros eram violentamente arrancados de suas famílias, de suas tribos, de seu ambiente natural. Eram transportados de todas as regiões da África para os portos costeiros, onde eram trocados como mercadorias por aguardente e tabaco. Nos portos, os africanos eram embarcados nos chamados navios negreiros. Durante os vários dias de viagem, homens e mulheres ficavam amontoados em porões superlotados e imundos. A metade deles morria durante a viagem. Os sobreviventes, ao desembarcar nas colônias, eram vendidos ou trocados por produtos como açúcar, fumo, algodão, entre outros. Depois eram acorrentados e levados para as fazendas, para as minas, para as casas de seus senhores, onde passavam a trabalhar como escravos. Homens e mulheres eram obrigados a se integrar numa sociedade e numa terra estranha, onde eram simplesmente tratados como instrumentos de trabalho. Todo o serviço braçal era feito pelos escravos. Trabalhavam sem parar, fazendo tudo o que seu senhor ordenasse de manhã até à noite. E ainda eram obrigados a produzir seu próprio alimento e suas roupas. À noite, eram amontoados em dormitórios coletivos e, para que não se rebelassem contra a vida subhumana, eram violentamente castigados. O Brasil nunca teve um código que regulamentasse os castigos impostos aos escravos, como acontecia no resto da América. A legislação existente servia apenas para coibir os excessos praticados por alguns senhores de engenho. Esses excessos poderiam começar no pelourinho, com chicotadas, passando a mutilações de partes, como as mãos, a língua, as orelhas, chegando até uma execução final, na forca, ou então, em alguns casos registrados, de escravos queimados vivos. Tudo isso como forma de coibir novas tentativas de rebelião, novos desacatos, tudo isso para servir de exemplos aos outros escravos. Os negros africanos desenvolveram inúmeras formas de rebeldia contra a escravidão. Além das fugas, eram frequentes os suicídios individuais ou coletivos. Muitos escravos se deixavam cair num estado de profunda depressão e apatia que os levava à morte. O suicídio, assim como o aborto, não era um ato de fraqueza por parte dos escravos, muito pelo contrário. Era um ato derradeiro de libertação. O suicídio era praticado como forma de libertação da escravidão. Eles acreditavam que com isso, pelo menos em alma, voltariam à sua terra natal. As formas mais organizadas de luta contra a escravidão foram os quilombos. Os quilombos eram aldeamentos construídos por negros fugitivos em locais muito distantes da colonização e de difícil acesso.
Entre os inúmeros quilombos que existiram no Brasil, o mais famoso e importante foi o Quilombo de Palmares. Este quilombo estabeleceu-se na região de Palmares, entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco, e sobreviveu por mais de meio século. Além dos negros fugitivos, também viviam em Palmares muitos indígenas, mestiços e brancos pobres, marginalizados na sociedade colonial. Na década de 1670, cerca de 30 mil pessoas viviam no Quilombo de Palmares. Cada quilombo possuía várias aldeias não muito distantes entre si, chamadas mocambos. Em Palmares, os mocambos se espalhavam por mais de 300 quilômetros mato adentro. Cada mocambo tinha seu chefe, cada quilombo tinha seu rei. Palmares teve 2 reis, Gangazumba e seu sobrinho Zumbi. Onilé Mojubá, Iba Orixá, Iba Onilé. Os quilombolas eram homens livres da escravidão, que trabalhavam para si mesmos. Moravam em casas simples, cultivavam diferentes produtos agrícolas e tinham um artesanato bastante desenvolvido. Viviam pacificamente com seus vizinhos, a maioria lavradores e mascates, com quem realizavam trocas e faziam acordos comerciais. O Quilombo dos Palmares surge exatamente na época em que o Brasil está sendo invadido pelos holandeses. Essa invasão desestrutura a colônia, possibilitando a fuga de um número muito grande de escravos para as matas de Alagoas, e ali criando o Quilombo de Palmares. Palmares significou um Brasil livre, negro, dentro de um Brasil senhorial. Isso, para a época, não poderia ser aceito, não só pela questão social, mas principalmente pelo fator econômico que estava por trás da escravidão, já que os escravos representavam um investimento muito grande feito por parte dos senhores, e esse investimento tinha que ser recuperado de qualquer maneira. O Quilombo de Palmares era uma ameaça para a ordem colonial e escravista. Sua existência incentivava as fugas e as rebeliões de escravos. Para os senhores de engenho e para as autoridades da metrópole, era preciso destruir Palmares. No entanto, desde seu surgimento em 1630, o Quilombo conseguiu resistir a inúmeras expedições de ataque organizadas pelos colonizadores. No final do século, o Estado português e o governo de Pernambuco decidiram contratar o bandeirante Domingos Jorge Velho, especialista na caça ao índio, para liquidar Palmares. Em 1694, depois de muita luta, Domingos Jorge Velho conquistou o Mucambo do Macaco, último foco de resistência do Quilombo, matando milhares de pessoas. O rei Zumbi e outros homens conseguiram fugir se internando na mata. Resistiram por mais um ano, quando foram encontrados e mortos pelos bandeirantes. Mesmo depois de destruídos, Zumbi e Palmares continuaram a existir, como lendas e como exemplos de resistência à escravidão. O comércio de escravos negros era um dos negócios mais lucrativos de Portugal desde o início da colonização da África. Esse foi um dos principais motivos que levaram Portugal a implantar a mão de obra escrava africana como base da economia nas suas colônias. Na metade do século XV, os portugueses já haviam estabelecido vários pontos de comércio de escravos nas costas africanas. No Golfo da Guiné, em Angola e em Moçambique. Os portugueses quase não tinham despesas com a captura dos africanos. E mesmo considerando o grande número de escravos que morriam durante a viagem, a venda dos sobreviventes já era suficiente para gerar altos lucros. Nas colônias, esses comerciantes cobravam muito caro pelos escravos que vendiam.
Além disso, a compra de matérias-primas das colônias estava condicionada à venda de grandes quantidades de africanos. E não eram só os comerciantes que lucravam com o comércio negreiro. O Estado português ficava com a 10ª parte de seu valor total e a Igreja Católica com 5%. Durante os 400 anos de escravidão no Brasil, os africanos resistiram à perda completa de sua identidade cultural. Essa resistência se deu principalmente através da recuperação e da preservação de rituais religiosos de origem africana, quase sempre ligados às formas coletivas de rebeldia. Através da mistura dos cultos e dos costumes que trouxeram da África, combinados com elementos das culturas indígenas e europeias, os negros africanos influenciaram de forma decisiva a formação das religiões e dos costumes brasileiros. A formação do povo brasileiro também foi profundamente marcada pela mestiçagem entre negros, índios e brancos. No entanto, ainda hoje, os preconceitos de raça e cor solidamente plantados durante a escravidão continuam presentes. O próximo programa chama-se O Século de Ouro. Até lá! Evidentemente, há o maior interesse, tanto do Brasil quanto da Alemanha, de obter recursos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Inclusive, pretendo estender essas conversas para tratar da possível participação da Alemanha em projetos como o CIVAM, que terão também grande impacto ambiental. Eu posso entender, então, que o repasse desses recursos vai continuar? Seguramente, como ele disse, eu ainda vou me encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, mas seguramente vão continuar porque é do interesse de ambos os países. Ministro, eu sei que o senhor está no meio de uma reunião com industriais alemães nesse momento. Eu queria agradecer a sua atenção de deixar a reunião. Dizer que já pude, para os industriais alemães, dizer que houve aprovação do Fundo Social de Emergência, o que terá um grande impacto sobre a estabilidade econômica, o que é a principal preocupação dos investidores alemães em relação ao Brasil, de modo que o dia é muito positivo aqui para os contatos. E o senhor acredita que essa negociação em termos de repasse de alta tecnologia para o Brasil fica mais fácil agora? Quer dizer, o caminho fica mais aplainado para se fazer essas negociações agora? Mas sem dúvida alguma, eu tenho toda a certeza de que, como resultado do que o Brasil fez, tanto no que diz respeito ao acordo com a agência atômica, quanto também a nossa declaração unilateral em questão de tecnologia de mísseis, vai permitir que o Brasil saia da famosa lista H, que eram os países para os quais havia restrição e monitoramento especial para transferência de alta tecnologia. Isso, Olimpíadas de Inverno. Oferecimento. Esta é a estátua do verdadeiro Robinson Crusoe. Seu nome era Alexander Selkirk e ele cresceu aqui em Largo, Escócia, no final do século XVI. Ao chegar à adolescência,
O jovem Selkirk, que já tinha conseguido uma reputação de briguento, de encrenqueiro, cujo temperamento escandalizava a aldeia tão conservadora. Em 1702, depois de uma encrenca muito maior, irado, ele partiu de largo com destino à Inglaterra. De lá ele zarpou para os mares do sul a bordo de um navio inglês que se destinava à pilhagem de possessões espanholas no Novo Mundo. Era bem o tipo de navio adequado ao temperamento indócil dele. Uma vez no mar, ele logo se desentendeu com o capitão. Quando o navio aportou na ilha inimiga e inabitada de Juan Fernandes, 400 milhas a oeste do Chile, o capitão já estava farto daquele marinheiro briguento. Ele colocou Selkirk e suas coisas em terra. Deixado numa ilha deserta, Selkirk, tal como Crusoé, não tinha como saber quantos anos se passariam até ver outro ser humano. Decidido a sobreviver, o jovem e determinado marinheiro se dispôs logo a providenciar comida e abrigo. Como Crusoé, ele construiu uma cabana com barricadas. Para ajudar a atravessar tão penosa situação, ele procurou o conforto da Bíblia que tinha trazido em seu baú de marinheiro. Ele frequentemente lia em voz alta as passagens da Bíblia, especialmente ao cair da noite, quando ficava mais vulnerável ao desespero de jamais ser resgatado. O Robinson fictício encontrou eventualmente companhia humana na figura de Sexta-feira. Mas Alexander Selkirk ficou sozinho. Ele suportou seu isolamento por 4 anos e meio, até que finalmente foi resgatado por um navio de guerra inglês. Selkirk ainda passou mais 3 anos e meio servindo, lutando em possessões espanholas na América do Sul. Depois, finalmente voltou para casa, onde relatos de sua sobrevivência o haviam antecedido. Ficara fora 8 anos. Deixara a Inglaterra como um marujo desconhecido. E agora, voltava uma celebridade. Rapidamente virou o centro da atenção de artistas e jornalistas. Daniel Defoe, um escritor de assuntos políticos, o conheceu e logo depois publicava o seu primeiro e mais famoso romance, Robinson Crusoe. Apesar de crescer a fama de Selkirk, ele se tornou calado, arredio. Aí, repentinamente, um dia ele partiu de largo, indo para Londres. A história diz que ele entrou para a marinha inglesa, pegou uma febre na costa africana e em dezembro de 1723, aos 47 anos, morreu. Ironicamente, Selkirk jamais soube que 1 ano antes havia sido imortalizado no romance que fizera sensação em Londres, de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. O verdadeiro Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, morreu distante do seu país. Tudo que ele possuía foi deixado aqui em sua aldeia. Um velho baú de marinheiro, uma cuia feita de casca de coco e, para todos nós, a inspiração para uma das mais formidáveis histórias de sobrevivência humana. Acredite, se quiser. Tarântula. A própria palavra nos deixa apavorados. Ela caminha por nossos mais fortes pesadelos. Um monstro grotesco, repelente e mortífero. Criatura que nosso medo aumentou em proporções gigantescas. Uma terrível visão de horror, explorada por Hollywood em filmes como Tarântula.
entrar em minha casa, perguntou a aranha à mosca. Pois neste momento eu me sinto um pouco como aquela famosa, mas tola mosca. Com um pouquinho de medo, eu aceitei o convite que me foi feito. E aqui estou eu, no laboratório de aranhas, no campus da Universidade da Califórnia. Dizem que as aranhas estão entre as mais temidas criaturas da natureza. Isso eu posso comprovar. Dizem também que elas são as mais malignas. Isso ainda está para ser visto. É a tarântula, que tem a reputação de mais feroz de todas elas. Ainda assim, o Dr. Lenny Vincent, às vezes chamado de Homem das Aranhas de Berkeley, me assegurou que raramente alguém fica doente com a picada da tarântula. Ainda assim, eu acho que sei como a artista do filme se sentiu. As aranhas têm uma reputação horrível, mas é totalmente desmerecida. Eu desconheço qualquer pessoa que tenha sido afetada pela picada de uma aranha. Eu nem conheço alguém que tenha sido picado por uma destas. E, sabe, eu lido com elas há 10 anos e jamais sequer tentaram me picar. Mas há certas espécies na América do Sul cuja picada é venenosa. Aquelas encontradas no norte do México e no noroeste dos Estados Unidos são essencialmente inofensivas. Talvez ocorra uma reação no local se você for picado, mas é só isso. Enquanto as aranhas podem ser inofensivas a nós, elas são grandes predadoras no mundo dos insetos. Cada espécie é uma máquina de matar, com sua própria técnica especial. A aranha puladeira agarra sua presa em plena luz do dia. Provida de olhos com visão mais aguçada que as outras aranhas, foi comparada ao leopardo pela sua ferocidade. Para os pequenos e desavisados, não há saída. A puladeira ou saltadora, apesar de grande predadora, tem como sua mais espetacular habilidade aquela que lhe deu o nome. Se um atleta de 1,90 m saltasse tão bem quanto esta aranha, ele conseguiria pular 72 metros mais ou menos. Para conseguir uma presa, a aranha pescadora consegue ficar submersa por 1 hora. Tal como com os pescadores, para conseguir pegar tem que ter um atributo valioso: paciência. Algumas aranhas dependem dos fundamentos básicos da caçada. Outras fazem armadilhas que rivalizam com as do homem pela engenhosidade. A aranha da posta-armadilha, quieta, aguarda escondida atrás de sua construção de seda e sujeira. Nem todas as presas servem. Esta formiga gigante, com seu ferrão assustador, é rejeitada. Mas outros insetos menores e mais apetitosos são presas fáceis para esta predadora. Armadilha viva, esta prima da aranha da posta-armadilha detecta os ruídos dos passos minúsculos dos insetos. As aranhas não apenas matam, elas também criam. Quando a seda líquida deixa o corpo da aranha, sendo levada pelo vento, se solidifica. Se a ponta achar um local para se apoiar, a aranha pode começar uma teia. Os fios parecem frágeis e, às vezes, seu diâmetro chega a 1/1000º de polegada. Mas, quanto à sua dureza, a teia da aranha é tão forte quanto fios de aço. Nem todas elas tecem as teias. Mas a habilidade daquelas que o fazem não vem da prática nem da aprendizagem. É uma maravilha do puro instinto.
da aranha é tão bonita quanto o mostal. Esta espécie tece uma rede de pescador para envolver suas vítimas. A aranha estica a rede firmemente com as patas e espera que a vítima fique ao alcance. A rede sedosa se transforma na mortalha da presa. A aranha vai sugar o líquido do corpo da vítima, deixando só o esqueleto. O espetáculo predatório desta aranha é algo insuperável na natureza. Enquanto esta espécie se utiliza da rede, outra espécie de aranha usa apenas um fio. As magníficas aranhas tecem um fio sedoso, brilhante, com glóbulos viscosos que atraem o macho da mariposa, seu único alimento. Mas antes, o macho de mariposa tem que chegar ao alcance. A aranha balança o fio como se fosse um laço, emitindo um cheiro que atrai o macho de mariposa. O outro pensa que está sendo convidado para um acasalamento com a fêmea de sua espécie. O macho de mariposa é envolto em seda. Logo, seus líquidos vitais serão retirados. Embora as aranhas causem mortes e destruição em seu próprio mundo, são nossas aliadas. O mundo poderia sucumbir a uma praga de insetos se não fossem esses monstros benignos de teia sedosa. A mitologia grega diz que a incrível habilidade de tecer das aranhas é de origem humana. Parece que uma habilidosa tecelã, de nome Aracne, desafiou a deusa Atenas para um concurso de tecelagem. Depois, envergonhada de seu gesto audacioso, Aracne se enforcou. Atenas sentiu pena dela e lhe deu vida novamente, mas a transformou numa aranha e a deixou presa em uma teia. Viva! Ordenou a deusa. Mas para prender, você e todos os seus descendentes ficarão pendurados assim durante toda a vida. Assim, de acordo com os antigos gregos, foi como nasceram as aranhas. Mas acho melhor não acreditar. Depois da destruição vulcânica pelo Krakatoa, não se encontrou nada vivo, exceto uma aranha. Acredite, a ação de sua gente ao islamismo. Supostamente, um mago islâmico lançou sua magia forçando os cavaleiros a crerem que eles eram os cavalos. Em transe profundo, o morador come todo tipo de forragem que lhe dão, acreditando estar possuído pelo espírito de um cavalo. Depois, enquanto a música o impele para frente, o mesmo homem devora pétalas de rosa com um apetite ao que parece insaciável. Agora ele vai abrir um coco com os dentes. Por estar em transe, ele não vai se lembrar das coisas que fez durante o dia. Em Bali, na aldeia de Karambatá, os moradores fazem uma luta simbólica entre o bem e o mal. Entra a feiticeira, que tem o poder de controlar a vida dos mortais. Em transe, os homens se dispõem a atacá-la. Mas ela os controla brincando com eles. Os gritos dela significam que agora estão sob o seu poder.
Farão o que ela mandar. Ela agora ordenará que virem as facas uns contra os outros. Eles não têm outra escolha que não a obediência. Enquanto eles estiverem em transe, nem as lâminas de metal vão machucá-los. Debaixo de toda essa selvageria aparente está um propósito bem humano. Tirar de seus corpos o espírito assassino da feiticeira. O ódio destruidor que ela possui vai sair. A feiticeira sem a máscara. A feiticeira que os tinha encantado agora será a vítima de seu ataque. Livres de seu espírito maligno, os homens compartilham de um espírito de cooperação. Duas vezes por ano, milhares de pessoas se aglomeram na velha igreja de Santa Clara, Nápoles, para testemunhar fenômenos surpreendentes. A cerimônia celebra São Genaro, o santo padroeiro de Nápoles, decapitado no ano 305. Um relicário com recipientes de vidro, contendo o sangue coagulado que os fiéis acreditam ser do santo da época de sua morte. As pessoas que vieram esperam ver um milagre. O sangue antigo e coagulado se liquefazer. O cardeal de Nápoles dirige a cerimônia. Ele mostra o recipiente. O sangue do mártir ainda está solidificado. Se ele se tornar líquido agora, será um sinal de prosperidade para a cidade. Durante 1 hora, todos rezam, suas mentes focalizando a minúscula relíquia dentro do recipiente de vidro. Mais uma vez, o cardeal verifica o relicário. O sangue se liquefez. As preces foram ouvidas. O cardeal mostra o relicário à congregação, onde há apenas 1 hora, o sangue duro e sólido está agora fluindo, líquido. Para os que beijam fervorosamente o relicário, para os que acreditam no milagre, é mais que um sinal de boa sorte para a cidade no ano vindouro. Contém a promessa de que, tal como com o santo, milagres de renovação podem ser possíveis em suas vidas também. Acredite, se quiser. Como parte de uma de suas cerimônias, os índios navajos engolem suas flechas. Acredite, se quiser. Top Tape apresenta Robert De Niro, Ellen Barkin em Despertar de um Homem. Ele parecia o marido ideal, o pai perfeito. Isso era tudo que eles precisavam. Mas não foi o que tiveram. Despertar de um Homem. Uma história verdadeira de um menino que luta para ser livre. Despertar de um Homem. Sucesso do cinema já na sua locadora. Educação pela TV. Aulas, debates e informação cultural para a rede pública e 268 CIEPs no estado. Em março, História e Geografia para mais 90 CIEPs e 51 ginásios públicos. São 409 CIEPs no estado e 97 no município. 506 CIEPs. O governo do estado cumpre a sua meta. Educação pela TV. Na Rede Manchete, diariamente às 9 da manhã. Shakespeare escreveu: de torres guardadas por nuvens e lindos palácios é que são feitos os sonhos.
Ele poderia muito bem estar antecipando as fantásticas criações arquitetônicas do rei Ludwig II, chamado de o Rei Louco da Bavária. Desde a época dos faraós, os monarcas tentam construir monumentos que durem para sempre. Mas o excêntrico rei Ludwig II construiu palácios apenas para escapar das dificuldades do mundo real e para dar substância aos seus sonhos mais românticos. Seu castelo de contos e fadas, para alguns, era a expressão extravagante da mente de um louco. Entretanto, para o rei Ludwig, ele refletia o romantismo épico do herói de sua infância, o compositor Wagner. Muito antes destes palácios serem erguidos, ou até mesmo planejados, Ludwig havia sucumbido à mania de grandiosidade. Antes de completar 13 anos, ele já conhecia sobejamente as primeiras óperas de Wagner, Lohengrin, Tannhäuser. Para o jovem príncipe, a apresentação de Wagner foi uma experiência fora do comum. Logo, Ludwig descobriu que Wagner estava pesadamente endividado, precisando de um padrinho real. Após sua coroação em 1864, Ludwig convocou Wagner para uma audiência particular. Emocionado ao extremo, depois Ludwig escreveu: "Eu me aproximei dele puxando-o para perto do meu coração, sentindo que estava jurando a ele minha amizade para todo sempre." As atitudes radicais e o modo de vida imoral de Wagner, entretanto, provaram serem inaceitáveis para a Bavária. E por isso mesmo, embora lamentando profundamente, o rei foi forçado a pôr um fim a essa amizade. Privado da companhia do amigo Wagner, Ludwig sentiu a necessidade de dar início a um esquema de construções de proporções grandiosas. Ainda não estava com 24 anos, mas já tinha planejado uma das mais espetaculares obras de arquitetura vistas na Bavária. Neuschwanstein, às vezes chamado de Castelo da Bela Adormecida. A sala do trono é opulenta, ricamente decorada com intrincados mosaicos. É quase que oriental em sua sensualidade e ainda assim, de certa forma, proibida. Talvez o rei, planejando que os súditos, atravessando até o trono este piso brilhante, tivessem os seus olhos voltados na direção do chão. Porque Ludwig exigia respeito à realeza. Pois é. Subindo as escadas, chegava-se ao trono. Mas não havia trono. Ele jamais foi feito e, portanto, jamais instalado. Nenhuma audiência real jamais realizada neste salão. A planta para este palácio, em Arém 15, se baseou no palácio de Luís XIV de Versailles. Ele começou como cenário de palco. Como entusiasta patrono das extravagâncias do teatro, o rei Ludwig às vezes comissionava os atores só para ver os cenários. E às vezes ele construía cenários sem ter peças para apresentar. Aqui no Salão dos Espelhos, virtualmente uma duplicata de Versailles, Ludwig prestava homenagens ao monarca francês Luís XIV. Por que construir tal monumento a um rei francês? Bem, ele acreditava pertencer à linhagem dos Bourbon. Era um tênue parentesco no máximo, mas suficiente para Ludwig convencer a si mesmo de que os reis franceses eram seus hóspedes aqui. Um dos seus criados lembrava-se com desgosto que nos últimos anos de seu reinado, Ludwig participava de longas e imaginárias conversas com Luís XIV e com pessoas famosas de sua corte. Este é Linderhof, o terceiro dos castelos mágicos de Ludwig. Uma caverna subterrânea, aparentemente mandada a construir por Ludwig, surgiu de sua busca por um mundo de que tivesse total controle. A ilusão que fascinava o monarca veio a mandar na imaginação do construtor destas obras que alguns chamam de loucuras. Ludwig adorava o teatro, de jogar o irreal contra o imaginário, o artificial transformado em espetacular realidade.
Inspirado na Gruta Azul da Ilha de Capri, Itália, esta gruta é uma maravilhosa obra de arte. Este lago artificial era, na época de Ludwig, um tanto revolucionário. Uma das primeiras geradoras de eletricidade da Bavária foi construída só para fornecer efeitos de iluminação. Fantasias como esta, entretanto, não podiam disfarçar a realidade política. As extravagâncias de Ludwig geraram oposições ao seu reinado que ele tentou desesperadamente ignorar. O rei Ludwig comia à melhor maneira real. Mas se recusava a permitir que os criados o servissem. Exceto da maneira mais indireta e engenhosa também. O jantar está servido. Depois de 1870, Ludwig ficou virtualmente invisível aos seus súditos. Raramente deixava a reclusão imposta a si mesmo. Excêntrico? Não há dúvida. Louco? Quem sabe? Mas o rei Ludwig não mantinha contato com os súditos, disso não há dúvida. Documentos importantes eram deixados fechados e depois entregues indiretamente por criados que com frequência eram obrigados a falar com ele. Mas se alimentava bem. Por volta de 1880, as fantasias de Ludwig comandavam sua vida. Passava noites sem fim, acordado, andando pelos corredores do palácio. Sabia que o chamavam de louco. Ele gastou 31 milhões de marcos, 78 milhões de dólares atualmente, para construir seus grandiosos castelos, ignorando até a guerra entre a Bavária e a Prússia. Seus ministros já planejavam sua retirada do trono. Por meios constitucionais possível, por outros meios uma necessidade. Para eles seria fácil juntar evidências adequadas para provarem a sua insanidade. Talvez a melhor coisa para ele fosse deixar o assunto nas mãos de Deus. As acusações contra ele foram de insolvência e insanidade. Deprimido, até mesmo suicida, Ludwig aguardava seu destino. Ao cair da noite, dia 9 de junho de 1886, o medo de Ludwig se tornou realidade. Seu governo tinha se virado contra ele. Ele foi apanhado entre aqueles que o traíram e os médicos que atestariam sua insanidade. O Dr. Bernard Fan já tinha feito seu diagnóstico antes mesmo de conhecer o paciente. Baseados nesse testemunho médico inquestionável, levaram o rei sob custódia. Junto ao lago Steinberg, a alguns quilômetros do sanatório onde fora levado, Ludwig se tornou prisioneiro sob cuidados médicos. Pela Constituição, o rei só poderia perder o trono se, por qualquer motivo, não cumprisse com suas obrigações reais durante um ano inteiro. O médico-chefe garantiria que o tratamento duraria todo esse tempo. Ainda assim, temiam que Ludwig talvez viesse a reclamar o trono mais tarde. Entretanto, tal medo iria durar somente até a tardinha do dia 13 de junho de 1886. Porque naquele dia, o reinado de Ludwig II teve um fim repentino. Os dois homens jamais foram vistos de novo com vida. Esta cruz
marca o lugar onde seus corpos foram achados, sob condições pelo menos misteriosas. A história contada pelas autoridades dizia que o rei Ludwig cometera suicídio e que o médico havia se afogado na tentativa de salvá-lo. Entretanto, marcas encontradas no pescoço do médico sugeriam outras possibilidades. Uma, que o rei tentara escapar, o médico lutara com ele, os dois se afogaram. Outra, que o rei tentara matar o médico e ambos morreram. Ainda uma outra, que o doutor, de acordo com um plano, tentara matar Ludwig. E o rei carregara o médico com ele para a morte debaixo d'água. Ninguém jamais saberá o que aconteceu aqui há quase 100 anos. E é assim que deve ficar. Porque Ludwig adorava o mistério, a ilusão, os truques que transformam as sombras em pura realidade. Ludwig foi chamado de louco por suas extravagantes obsessões. Será que era? Sem a chamada loucura do rei Ludwig, a grandiosidade de seus palácios não existiria. E o mundo seria um local mais pobre sem eles. Acredite, se quiser. Jean Gastone, o mais preguiçoso governador de Florença, na Itália, governou 8 anos de sua cama. Acredite, se quiser. You're rather glad I have a broken arch. I have heard a lot of married people talk. And I know that marriage is a long, long walk. To most people, weddings mean romance. But I prefer a picnic or a dance. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. The choir sings, here comes the bride, another victim is by her side. He's lost his reason, 'cause it's the season for making whoopee. Dizem que um partido bom é difícil de se achar, mas acreditando nos bons princípios humanitários, tudo isso vira história. Na Inglaterra, certa época, um criminoso podia ser salvo da forca se uma mulher se oferecesse para se casar com ele na prisão. Entretanto, certa ocasião, a oferta foi recusada. O homem condenado preferiu a morte ao casamento. Acredite se quiser. No geral, o casamento do príncipe Charles com Lady Diana foi uma cerimônia muito convencional. Bem, às vezes, uma garota pode querer alguma coisa um pouquinho mais fora do comum. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. The choir sings, here comes the bride, another victim is by her side. He's lost his reason, 'cause it's the season for making whoopee. O quanto extraordinário pode ser um casamento. Down through the countless ages, you'll find it everywhere. Somebody makes good wages. Somebody wants her share. She calls them toodles and rolls her eyes. She makes them strudels and bakes them pies. What is it all for? It's so he'll fall for. Neste casamento do homem vesgo, Ben Turpin faz o papel de ministro para Oliver Hardy, sendo Stan Laurel o padrinho. Agora, você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Quem, eu? Você não perguntou a mim. Mas ele estava olhando para mim. Eu aceito. E você aceita este homem como seu legítimo esposo? Eu aceito. Eu agora os declaro marido e mulher.
Meus parabéns, meu rapaz. Você se casou com a moça mais bonita do mundo. Com sua licença, vou beijar a noiva. E assim, Laurel e Hardy se casaram. Amigos, estamos aqui esta manhã para dividir com Ralph e Anne o mais importante momento de suas vidas. Neste casamento de verdade, o juiz é o pai da noiva. Com esta aliança, Com essa aliança, eu recebo meu marido. eu recebo meu marido. Agora, para os cumprimentos, chamem os amigos. Eu os declaro marido e mulher. Em nossa cultura, o pai entrega a noiva. Mas na ilha de Pádua, Nova Guiné, cada noiva tem seu preço. Duas famílias aqui da tribo se reúnem para discutir o quanto a família do noivo deve pagar pela noiva. O negócio é fechado. Agora o pagamento tem que ser efetuado. A noiva adolescente aceita o pagamento, deixado em forma de lua, que é cortado de uma espécie de concha, cada um valendo cerca de $30. A noiva pode decidir quem de seu clã vai receber as conchas. A única vez na vida dessas mulheres que ela tem o controle de propriedades valiosas. Agora a noiva tem que deixar a família. Embora saibam que o lucro é satisfatório, levará algum tempo para que ela descubra se ficará satisfeita com o novo marido. Ela foi comprada, mas paga parcialmente. E ela não poderá consumar seu casamento até que os pagamentos restantes sejam efetuados. Até lá, faltam 3 meses inteiros. Ela terá que viver com a sogra. A eterna procura do homem pela mulher é o esporte mais antigo do mundo. Pelo menos há 500 anos, o povo nômade da Ásia Central ritualizou essa procura numa corrida a cavalo muito incomum. Para mostrar sua paixão, o cavaleiro deve cavalgar atrás de sua amada e roubar um beijo. Depois, a futura esposa estala o chicote em resposta. Antigamente, estes golpes arruinavam a fisionomia do noivo no dia do casamento. Agora os golpes são simbólicos. Um lembrete talvez de que o casamento sempre é uma mistura de coisas boas e ruins. Alguns casamentos requerem a chama do verdadeiro amor. Mas no tradicional casamento coreano arranjado, ninguém espera que a chama acenda. Este jovem não toma parte da escolha da futura esposa. Ela tem que passar por uma entrevista com as mulheres da família dele. Um tanto inacreditável, talvez, mas qualquer coisa eterna, como o casamento, não pode se basear num capricho do coração. A decisão será tomada pelo raciocínio mais lógico dos mais velhos. Após a entrevista, a família do noivo manda à família da garota informação necessária para o horóscopo do casal, inclusive a hora e data do nascimento. O ritual manda que o papel seja dobrado em 5 e colocado no envelope, que deve ser envolto em um pano vermelho, antes de ser entregue. A família da noiva responde rapidamente. Estudou o horóscopo e consideram que esta união caiu do céu. O pano azul e vermelho, envolvendo a resposta, revela a decisão. O casamento acontecerá. No dia, vestido em roupas tradicionais, o noivo vai a cavalo à casa da noiva. Os preparativos da noiva são completados com adornos que indicam alegria. Uma emoção que ela própria não é impedida de mostrar. O noivo é levado para o quintal da casa da noiva, onde, perante um grupo de pessoas, aguardará a noiva. Ele presenteia a família dela com um símbolo de amor eterno. Um ganso selvagem de madeira. Entra a noiva trazida pelo pai. Os noivos ainda não disseram uma palavra um ao outro.
juramento será trocado. Os dois estarão casados simplesmente dividindo uma xícara de vinho de arroz. Dois estranhos foram unidos. Serão deixados a sós somente à noite. Mesmo assim, no antigo ritual, através de buracos, mulheres parentes da noiva observarão os recém-casados. De acordo com o ritual da noite de núpcias, a noiva deve sentar-se perfeitamente imóvel para que o noivo a desnude. Se ele não fizer assim, a tradição manda que ela fique nessa posição, quieta e acordada, toda a noite. Não é o ritual do casamento, mas a união que o casamento representa entre o homem e a mulher. Mesmo neste casamento,